Sejam muito, muito bem-vindos ao Pode Performar. No nosso podcast, você pode enviar para seu adolescente, o seu filho jovem, a sua mãe, a sua colega de trabalho, sabe, aquela amiga que precisa performar, precisa passar para um próximo nível. É esse podcast que você tem que enviar para ele. Você que está em casa, está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha convidada que vive em alta performance. Ela é a alta performance, é uma jovem mulher linda, tem uma energia absurda de boa e tem uma experiência muito elevada no ramo imobiliário. E hoje nós vamos falar isso. Por que escolher este ramo? Muito bem-vinda, Sônia. Obrigada por estar aqui conosco, passar a sua experiência para os nossos ouvintes que estão em casa. Depois desta apresentação cheia de IVA. Nada disso, nada disso. Cheia de IVA, a pessoa até fica assim. Mas achei bem interessante quando eu falei, você é muito linda, uma jovem, e ela, mais IVA. Eu falei, olha que interessante. Hoje em dia o IVA está acrescentado nas nossas vidas, não é verdade? Sônia, meu bem, você é uma mulher muito bem-sucedida. Quando a gente fala em bem-sucedida, logo as pessoas pensam, olha, é milionária, né? É rica, tem vários carros, vários bens. Ser bem-sucedido hoje é superar, é chegar onde nós planejamos chegar. Ser bem-sucedido é ter uma família, é ter filhos, é saber que você lutou e conseguiu e passou por todos os obstáculos. E isso está escrito no seu sorriso, não é verdade? Muitos obstáculos, mas você chegou até aqui. Isso mesmo, eu sou milionária, sim, eu tenho saúde, eu tenho uma família incrível, eu faço o que eu amo, eu tenho amigos maravilhosos, eu ajudo pessoas, eu crio sorrisos, eu sou milionária. Com certeza, com certeza. E eu acho interessante porque eu agora te sigo nas redes sociais, é a maneira da gente estar, né, mais próximo de quem você admira, mais conectado. Eu também não sigo qualquer pessoa, então gosto de histórias, gosto de conteúdos, gosto de dizer, olha que legal, gosto de admirar também as pessoas e eu vejo que você adora rosa. Você gosta muito, tipo, dia sim, dia sim, dia sim, você está... o que o rosa tem na sua vida? Essa cor, o que essa cor te diz? Então, o cor-de-rosa foi uma cor que acompanhou a minha vida, não só pelo gosto que eu tinha, mas também como as pessoas me viam, porque eu sempre fui muito feminina, rosa, sempre fui muito vaidosa, rosa, sempre fui muito Barbie, rosa. E o meu sonho de criança era ter um carro cor-de-rosa, que eu consegui em 2006. Comprei o meu primeiro carro e pintei de que cor? Rosa. Troquei o carro passado uns anos e pintei de que cor? De rosa. Há 2 anos a minha prenda de Natal, para mim, foi um carro e coloquei, desta vez não pintei, coloquei película. De que cor? Rosa. Cor-de-rosa, compreendes? Portanto, quando as pessoas dizem, ai Sónia, tens um marketing fantástico, cor-de-rosa, não sei o quê. Não, é a personalidade. Eu sou uma pessoa feminina, sou uma pessoa positiva e acho que rosa tem isso, tem essa positividade. Face à roupa, acabo por... Agora, na equipa de milhões é a cor que nos define, então muitas vezes ao filmar tenho que estar com o blazer rosa, então acaba por ser uma cor frequente face realmente ao nosso logo, também ser um logo cor-de-rosa, mas eu... Tudo preto hoje. Adoro de batom preto. rosa. Nude. Mas pronto, mas eu gosto de todas as cores e efetivamente o rosa acabou por ser uma cor que as pessoas identificavam. Outrora, quando eu era adolescente, ninguém me chamava do meu nome. Era a Pink, era a Barbie, era a Hello Kitty. Eu nunca fui Sónia Monteiro. Sónia Monteiro, o nome apareceu no mercado imobiliário apenas. Agora, e se for comigo, é minha princesa, meu amor, linda, maravilhosa. Não vai ser Sônia ainda. Nós estávamos falando, Sônia, sobre referência. Você citou aqui que
a sua filha quer fazer parte da sua equipe, a equipe, né, de milhões, a equipe que está mesmo projetada ao rumo milionário. O que para você é uma referência? Ai, que lindo. E como ser uma referência? Ai, que lindo, que lindo. Para começar, como tivemos aqui uma pequena conversa antes do podcast e eu estava a dizer, outrora, ninguém em crença dizia, eu quero ser consultora imobiliária quando for grande, eu quero ser bailarina, eu quero ser professora, eu quero ser médica, os homens, bombeiros, polícias, portanto, nunca se ouviu dizer, eu quero ser consultor imobiliário. Isto foi um crescimento muito grande. Hoje em dia, os nossos filhos, tal e qual como eu mencionei, e daí... Esse reparo, já dizem eu quero ser consultor imobiliário. A minha aluna, que é a minha mais nova, que foi quem teceu esse comentário, foi a culpada por eu ter largado o trabalho que eu tinha, que eu era contratada, efetiva, já estava há muito tempo, portanto, desde sair da faculdade, que eu era professora do ensino especial. A minha primeira entrevista de emprego, confesso que fui numa de, vamos ver o que é que isto dá, porque tinha acabado de ser mãe há 2 meses e não era o meu foco começar já a trabalhar, eu queria ser mãe, tempo integral, estar com a minha filha, e então não era esse o propósito. Eu passei. No meio de 3 pessoas, passei na entrevista. Eu pensei, voltei lá e disse, vocês não estão enganados, não. Mas eu sou aquela que tem a filha de 2 meses. Eu acabei de dizer. É incrível. Para começar, louvo o patronato que escolheu a mãe. Não é? É incrível isso. E depois, pronto, mudou toda a minha vida. Então, eu, quando iniciei no mercado imobiliário, eu iniciei, isto para te explicar um bocadinho essa situação da Luna, eu iniciei em part-time e há um dia que a minha filha, na altura tinha 13 anos, que me disse, mãe, diz-me uma coisa, tu és daquelas pessoas que pensa bastante e depois decide, ou que vai em frente e esforça-se para que realmente dê certo? Ai filha, é fácil, eu primeiro penso muito, pondero muito e decido. E ela diz assim, fazes errado. E eu, como assim, filha? Não estou a perceber. Tu és aquela pessoa que em tudo que tu fazes tu te aplicas e tu és muito boa, a melhor. Portanto, mãe, larga a escola, dedica-te mesmo ao mercado imobiliário. Uau. Faz disso a tua vida. Tu és boa, tu vais ser muito boa. E eu olho para ela e disse, filha, a mãe não pode, a mãe ajuda a mãe não tem ninguém em Portugal, eu sou brasileira, nascida no Brasil e vim para Portugal com 9 meses. O meu pai não tem muita família em Portugal, o meu pai faleceu, a minha avó faleceu, o meu avô nunca conheci, portanto a família do meu pai é muito pessoas imigradas, que eu nunca tive assim muito contacto, uma ou outra, mas também no norte, mas sem grande proximidade desde que a minha avó faleceu, o meu pai faleceu. A família da minha mãe é incrível, gigante, mas está onde? No Brasil. No Brasil. Portanto, eu não tenho uma boia, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém, se isto não der certo, está tudo bem, tenho aqui aquele meu tiozinho. Eu não tenho ninguém. Portanto, tinha que dar certo. E tinha ainda por cima 2 filhas a cargo. Como é que eu faço uma coisa dessas? Mas posso dizer que aquela conversa com ela empoderou-me, capacitou-me e fez-me sentir a super mulher. Eu pensei, se a minha filha me vê assim, porque é que eu não me vejo assim? Porque é que eu tenho tanta dúvida da minha capacidade? E eu, decidi despedir-me. E atirei-me ao mar. Então, já que ela acredita, eu vou fazer acontecer. E a verdade é que a Luna tem sido, e a Aniel também, tem sido aquelas pessoas que realmente veem dia a dia o que eu me esforço, que eu me dedico. E o que eu amo mesmo, eu não acordo triste, eu acordo tão feliz para ir trabalhar, eu vou feliz para o trabalho, sempre o fui, ok? Quando era professora do ensino social, é normal, há sempre aqueles coleguinhas que reclamam com isto, com aquilo, não sei o quê, eu nunca fui de reclamar, eu estava muito satisfeita, eu era feliz com o que eu fazia. Portanto, e então, para mim é uma honra a minha filha ver-me como referência. É uma honra, é a maior honra e foi o maior crescimento no mercado imobiliário. Não só a Luna como a Aniel vê-me como uma mulher do caraças. Gente, isso é tão importante porque às vezes nós estamos contando com a opinião de pessoas que não vivem com você, não come com você,
não passa com você aqueles momentos mais especiais, não passa com você aqueles momentos de glória e você está preocupado o que que o Zé da esquina vai achar, o que que o fulano mais ou menos vai achar, o que que não sei quem vai achar. Meu amigo, a opinião de quem dorme com você, vive na mesma casa que você, é muito mais importante do que a opinião de outras pessoas que... Não é que eu não filtro, Sônia, a opinião de outras pessoas, não é isso. Mas para mim, se as minhas filhas, o meu marido, a minha equipe, os meus amigos falar uma opinião, elas são muito mais valiosas para mim do que alguém que está longe. Eu tenho um amigo que ninguém imagina que ele me liga, mas ele me liga de vez em quando e fala: e aí, amiga, tá tudo bem? Como é que é? Tá precisando aí de alguma coisa? Eu tô precisando de falar. Com ele, a primeira coisa que eu falo é isso. Tô precisando de falar. O que você acha? E falo ele. Seu coração tá em paz? Tá? Então bora. Siga, faça isso. Ou seja, ele me ouviu, ele retém e ele diz: você já tem uma opinião formada, você acredita nisso, está em paz? Então vamos lá. Eu acho, não tenho certeza que eu nunca disse para ele que eu não estava em paz, mas ele volta a pergunta para mim: você está em paz? Porque para você estar em paz, você tem que estar com a sua família reestruturada, com os seus filhos perto, com a sua mente limpa. Então paz. Tem paz? Tenho. Tem filhos? Tenho. Tem opinião deles? Tem. Qual é a opinião deles? Faz-nos clareza a opinião deles, porque nós temos tendência, principalmente nós somos mães, depois que somos mães, a depositar nosso tempo só para eles, porque é inconsciente. Eu fui mãe. Por exemplo, você já parou para conversar com alguém e fala: e aí, o que você está fazendo? Não, eu agora fui mãe. Então, na hora ela diz: eu só sou mãe. E ela esquece o mundo inteiro. Então, muitas das vezes a gente luta, por quê? Porque temos filhos. E quando a gente para ouvir a opinião dos nossos filhos, é muito engraçado. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu falo para ela assim: se eu tenho a tia, eu não preciso ter mais nada. Às vezes eu brinco com ela assim, porque ela olha, ela acorda e diz: mãe, você é tão linda. Oh. Ai, mãe, nossa, quando eu crescer eu quero ser desse jeito aí. Ai, mãe, o que você faz? Ela fala que quer ser, e ela realmente é uma Nívia em miniatura. Mas é tão bom. A Érica acorda e ela fala: mãe, você é tão linda. Eu acho que eu me sinto a pessoa mais linda do mundo. Então, o restante das pessoas pode falar que eu tô feia, tô gorda, tô descabelada. Acabou, a minha filha diz que eu estou linda. Não tem uma única vez, o que eu quero concluir com esse assunto, que ela disse que eu não sou forte, que eu sou feia. Então aquela pessoa que convive comigo, que é do meu sangue, tem o meu DNA, diz que eu sou linda, que eu sou forte. Então acabou. Tá assinado. É isso aí, não tem como dar errado, porque ela acredita em mim. Então eu também acredito, porque são dois seres, imagem e semelhança de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta, porque eu já ouvi você falar isso e já disse que te admiro. Você já falou que você não troca tempo por dinheiro. E você também deu o exemplo de que você quis muito uma profissão que te dava essa liberdade. Como é isso? Muito bem. Então, como eu te disse, eu era professora do ensino especial. Eu trabalhava com jovens deficientes, técnica de sala, trabalhava coisas muito simples como comer sólidos, não é? Porque eu trabalhava com deficientes profundos e então alguns nem conseguem comer os sólidos. E então o que é que acontece? Era uma facilitação à família. Eu tentava melhorar a qualidade de vida dos jovens. Portanto, aquilo que eu realmente tenho muito dom é ajudar o próximo. Quando houve 2 gatilhos na minha vida muito grandes, fizeram eu sair de algo. Ai, mas ela gostava tanto, porque é que saiu? Era uma profissão tão nobre, porque é que ela fez isso? Porque eu só ajudava os outros. Olha o ensinamento. Ok, lá está. Eu trocava tempo por dinheiro, mas o tempo é a única coisa que eu não consigo aumentar. Nem comprar. Eu não consigo ter mais do que 24 horas. Não há como.
E quando houve 2 gatilhos na minha vida muito importantes, foi o falecimento do meu pai, em que eu consegui perceber que a vida é realmente efêmera e temos que vivê-la bem vivida, temos que vivê-la em paz, temos que fazer realmente acontecer e a vida é uma bênção. E temos que vivê-la. E depois o segundo gatilho foi perceber que a pessoa que eu tinha ao meu lado, que era um excelente ser humano, que em termos de projeto, enquanto um casal que já tinha tido o seu tempo e que não era vergonha assumir que não dá mais. Estamos os dois muito distantes enquanto casal, estamos muito distantes enquanto projeto de família. Portanto, ele tem todo o direito de ser feliz e eu também tenho todo o direito de ser feliz. Só que isto, para uma mulher como eu, romântica, que quer viver o seu conto de fada, era matar o meu conto de fada. Eu tinha o meu Ken. Só que não estava a resultar. E então esse gatilho de mudar o estado civil fez um conjunto de consequências. Mudando o estado civil, como é que eu consigo sobreviver financeiramente com 2 filhas? Lá está, com a história que eu contei, sem qualquer apoio familiar, sem qualquer boia de salvação, porque eu não tinha. E então eu pensei nisso, eu tenho que ir para algo em que eu troco, portanto, os resultados por contribuição monetária, não é? Porque o dinheiro não traz felicidade, mas paga alguma paz. Mas compra muita coisa. Não paz, tem como você ir no supermercado exatamente. E dizer lá no Pingo Doce, né? Olha, eu fazendo propaganda aqui, ou Continente, eu não sei. E dizer, olha, eu estou muito agradecido, sou sua fã e vou levar aqui as minhas compras. Não tem como. É com o dinheiro e acabou. Então temos que... Pronto. E então, por esse motivo, eu comecei a fazer, portanto, uma prospeção de qual seria a área que faria com que eu conseguisse ter essa contribuição monetária com os meus resultados. Pensei em carros, pensei em vender carros. Ainda hoje eu digo que eu iria ser muito boa a vender carros. Eu tinha certeza. Porque eu gosto muito mesmo, é incrível. E então pensei nisso. Pensei também na Bimbi, neste robô de cozinha que ajuda tantas famílias, lá está, porque o que é que eu faço? Ajudar. Olha só. Pensei na Rainbow, que também é aquele aspirador. Eu não tenho a Bimbi, viu? Vendedores da Bimbi, não tenho ainda. Tenho uma amiga incrível, incrível. Agora a Rainbow eu tenho, porque eu tenho muita alergia, que não é minha, eu não tenho, mas elas estão aqui. E eu já tenho a Rainbow por aí os gêmeos têm 7, há uns 8 anos. Lá está. E ajuda muitas famílias. E depois pensei no mercado imobiliário. Mas ela se calhar já sabia de casas e não sei o quê. Zero, assim, um 0 à esquerda. Mas o que é que eu realmente sou boa a ajudar? E eu pensei, não há nada como ajudar no maior negócio das nossas vidas. Adquirir um lar, comprar um negócio. E então, como eu queria ajudar os outros, mas queria ajudar-me a mim, foi o mercado imobiliário que eu me decidi. Portanto, aquele foi um bocadinho por... Pensei, e o que é que isto pode me dar? Pensei, o que é que isto... Onde eu vou ter mais tempo. Exatamente. E onde eu vou ter mais tempo. Aqui a questão do tempo também é uma questão boa de... Gestão, né? O que eu ia dizer nem era tanta gestão. Muitas pessoas, quando eu entrei no mercado imobiliário, motivadas por mim, ligavam-me e diziam: olha Soninha, eu também quero ser consultor, mas olha, eu tenho que sair sempre às 4, porque eu tenho que ir buscar o meu filho à escola, ao fim de semana não me dá muito jeito, estou com o menino e não sei o quê. Eu dizia: eu entendo perfeitamente. Então diz-me uma coisa, como é que fazes um bom acompanhamento ao teu cliente quando o teu cliente só consegue fazer visitas às 7 horas ou então ao sábado? Isto não quer dizer que vais fazer sempre visitas às 7 horas, nem quer dizer que vais sempre fazer visitas ao sábado. Eu tenho a melhor profissão do mundo, eu trabalho no Brasil, eu viajo de 2 em 2 meses, eu estou constantemente fora de Portugal por vários motivos. Tenho um namorado brasileiro, quero ingressar no mercado imobiliário lá também. Então, se eu não conseguisse trabalhar à distância, então o meu negócio parava e o meu negócio não para, pelo contrário. Portanto, é verdade que temos uma capacidade muito grande de gestão de tempo. E hoje em dia temos uma ferramenta maravilhosa, que é a internet. Exatamente. O digital. Exatamente. Eu consigo fazer num dia, o que eu digo que às vezes consultores fazem numa semana. Porquê? Porque eu aprendi a gerir muito bem o meu tempo. E no início, e consultores falo eu, consultora Sónia Monteiro de há 3 anos atrás.
porque não sabia gerir o meu tempo e agora sei. Uau, Portanto, muito bom. E para você que quer aprender, né, quer desenvolver e quer estar numa boa equipe, vai aí no Instagram da Sônia. Eu juro para vocês o seguinte, eu não posso jurar, né, porque a Bíblia diz pra gente não jurar, mas eu gosto de admirar as pessoas. E eu tenho vários amigos no mercado imobiliário, eu sigo alguns deles e inclusive falo com muitos deles porque eu gosto dessa profissão. Não me vejo nela por causa do tempo e da paciência, que Jesus nessa parte, não sei em qual parte é que a gente estava que a paciência passou ao lado, mas é algo que você não é como vender uma cadeira. Você já teve algum cliente que morou pouquíssimo tempo numa casa que ele próprio escolheu? Ah, sim, sim. Eu hoje em dia até sou conhecida por vender na primeira visita. Portanto, isto acontece. Porquê? Porque eu costumo dizer, eu não vendo o que eu faço efetivamente, eu apresento o imóvel, eu acompanho um cliente, eu aconselho. O nosso papel é um papel mesmo muito importante. É um papel que um cliente só faz um negócio com alguém que confia. Portanto, não dá para respirar e ser consultor, isso não dá. Mas, Nívia, não concordo contigo. Eu acho que tens todas as qualidades para ser uma consultora, porque conheces muito bem o outro, consegues perceber pelos sinais as intenções, vejo-te como uma pessoa de valores, uma pessoa que tem humildade, porque só pessoas humildes é que estão desse lado a ouvir o outro para aprender, para performar. Ensinar, performar. Pronto. E performar. Talvez tivesses de trabalhar um bocadinho a resiliência, mas acho que efetivamente, mesmo na tua função de empreendedora, é impossível não seres resiliente. Portanto, não concordo, ias dar uma excelente consultora imobiliária. Tá vendo, né, Joaquim? Prepara aí que nós vamos fazer um teste. A Nívia venderia uma casa ou não? Nívia apresentaria ou acompanharia o cliente? Eu acho que eu vou fazer um teste, fazer como é que chama? Uma formação, um estágio na equipe milionária. Estou pensando nisso. Na equipe de milhões. Na equipe de milhões. Já estou declarando na equipe milionária. Olha, eu posso dizer, eu vou partilhar algo que me aconteceu. Eu fiz uma maratona de visitas no imóvel e eu estava com um computador ao lado porque eu estava constantemente a receber pedidos de visita e eu tinha dito ao cliente, eu vou fechar hoje, mas não queria prejudicar pessoas que, coitado, contactaram-me que eu não consegui dar a resposta no imediato. Então eu tentei ao máximo dar a resposta no imediato. Recebo uma mensagem de um cliente às 8h30 a pedir visita para este imóvel. Liguei para ele e disse, olha, eu estou no imóvel agora e vou fechar hoje. Por isso, você está onde? Eu estou em Sesimbra ou Setúbal. Eu não sei muito bem porque eu sou às vezes um bocado disléxica aqui. E então pronto, eu disse assim, olha, eu fico à sua espera, eu ligo ao cliente, peço para ele ir jantar com a família fora, porque eu sempre faço visita, peço ao cliente para ir passear, para me dar a disponibilidade do imóvel para eu estar disponível e à vontade com o cliente. E então eles chegaram, portanto era um casal jovem, e eles chegaram por volta das 9 e pouco, 8h55, 9. Já não tinha a claridade, eu gosto de apresentar um imóvel com a exposição solar, já não tinha, mas tinha toda a minha vontade e o meu gosto de apresentar aquele imóvel àquele casal que eu fiz. E eles disseram assim, olha Sónia, muito obrigado pela apresentação do imóvel, posso dizer que nós andamos tão cansados de ir ver os imóveis e abrirem a porta e dizer, podem entrar, vejam, estou cá fora, às vezes até a fumar cá fora, fazer outro tipo de coisas, ou falar ao telefone, não sei o quê. Este processo de comprar uma casa já nos estava a ser, até já brigávamos um com o outro. Portanto, muito obrigado pela forma como apresentaste o imóvel e nós queremos mesmo muito este imóvel. Houve várias propostas, mas por acaso foram eles que ficaram. Portanto, é o que eu digo, tem que ser uma experiência, nós temos que perceber quem está do outro lado e nós temos que ajudar. Atenção, e já aconteceu também de eu perceber que aquele cliente não é para aquele imóvel por algum específico e então arranjar outras soluções. Portanto, há sempre o cliente perfeito para a nossa propriedade, por isso não temos que enganar ninguém. Olha, uma coisa muito simples.
sempre que nós temos propriedades que são dentro das cidades, a parte do estacionamento, se não tiver garagem, acaba por ser um anozinho. Pronto, então eu não vou mentir, eu digo assim, olha, até às 5 horas temos facilidade de estacionamento à porta, a partir das 5, seja criativo. Portanto, eu gostei muito quando te ouvi dizer isso. A pessoa sabe, não vai ao engano. Eu vendi um imóvel com um buraco no teto e se calhar algum consultor, pai, eu não quero falar mal de ninguém, mas se calhar alguém que visse aquilo pensava, se calhar vou disfarçar, não sei o quê. Eu não. A única coisa que eu fiz foi, quando eu visitei a propriedade tinha imensos móveis antigos, estava muito cheia, então parecia muito pequena, muito fechada. E eu disse, conseguem-me tirar daqui os móveis? Eles tinham sido herdeiros, não, eram já 2 pessoas mais maduras, já não tinham nem tempo, nem paciência, nem saúde. E eu disse, olha, então vamos fazer assim, dê-me 15 dias para eu preparar o imóvel. Vocês autorizam que eu dê tudo o que está dentro deste apartamento? Sim, Sónia, não queremos nada. E então o que é que eu fiz? Eu publiquei na minha janela mágica, que é incrível, que estava a doar mobiliário vintage a quem fosse desmontar, sim, porque eu nem um Tetris quase consigo, não ia fazer, desmontar. Podia me chamar, que eu sei fazer. E levantar. Deixa na furadeira já aqui. Eu não sei. Desmontar e levantar os móveis. Tive 2 dias que eram 2 feriados inteiros lá a doar móveis. Depois contratei uma senhora que foi retirar-me tudo o que era lixo e nesse eu dividi toalhas, eu dei tachos, eu dei garfos, eu dei tudo. Quando eu digo lixo é lixo, eu não pus a deitar para o lixo tudo, não é? E depois contratei uma equipa que teve um dia inteiro no imóvel a limpar o imóvel todo. Depois lá fiz a reportagem fotográfica, visto que tinha aquele buraco no teto e quem comprasse a propriedade sabia que mais para a frente teria que haver uma cota extraordinária face à reparação, porque estávamos num processo de ver orçamentos. Portanto, os proprietários não iriam ter até à venda um orçamento definido, um valor definido, nada. Seria sempre o próximo. Por isso, quem comprasse saberia que ia ter um ónus que iria rondar os 5 mil e os 7 mil euros por condónimo, porque ia haver uma intervenção mesmo muito boa ao nível do telhado. E então eu pus um valor que achava que era um valor justo e que era um valor sem negociação, a partir daí que viessem as propostas. Eu fiz um sistema de propostas múltiplas, que na antiga casa usava-se muito. O que é que acontece? Tive 2 dias de visitas, tive 60 visitas e 22 propostas. E vendi acima do valor mais de 80 mil euros. Ficamos por aqui. É preparar para não falhar. Esse era o momento que, se fosse no jornal, a gente dizia, ficamos por aqui, porque tudo que você tinha para aprender, você já aprendeu. Uau, parabéns, Sônia, muito bom. E assim, dá gosto ver o brilho nos seus olhos e a energia. Se vocês estivessem aqui comigo, vocês iam ver a energia que tá, né, esse podcast, essa gravação. E deixa eu me fazer uma pergunta. Quais são os seus planos futuros? O que nós podemos esperar da Sônia, né, essa princesa linda, maravilhosa que está na minha frente, de futuro? O que você tem aí guardado que você vai transbordar na nossa vida? Muito bem. Eu sou aquela pessoa que não gosto muito de partilhar antes aquilo que eu quero, porque eu tenho sempre aquela sensação que nem todas as pessoas que estão do outro lado nos querem assim tão bem. Mas não precisa dizer dos seus projetos. O que é que você deseja? Exatamente. O que é que eu posso partilhar e o que é que eu desejo? Eu desejo que a minha equipa, a equipa de Milhões, continue a ser referência no mercado imobiliário e ajudarmos um máximo número de pessoas de forma rápida, sem qualquer constrangimento e, como eu costumo dizer, sem espinhas, porque atenção, o mercado imobiliário, os negócios muitas vezes vêm com muita areia, nós estamos sempre a limpar areias. Eu costumo dizer que eu combinei com Deus, Ele não vende casas, eu não faço milagres. Olha só! Mas eu faço milagres. Não faço milagres, mas muitas vezes recorro, vou ao meu pai ao cemitério, vou a Fátima e peço muito a Deus, porque há aqueles negócios, vou partilhar um. Fui contactada por um cliente que tinha um imóvel, que ele tinha feito um CPCV com uma outra pessoa
para que conseguisse um valor de sinal, porque estava a passar uma fase da vida menos positiva. Só que ele tinha 1 ano para vender aquela propriedade. Tratava-se de uma propriedade que na caderneta predial urbana era afetação de serviços, significa que não podemos recorrer a um crédito de habitação, então significa que perdemos o número de pessoas que pode adquirir o imóvel. Exato. Pronto. Depois, estava alugado aos quartos. Cada quarto era um quarto em que as pessoas viviam. Cada quarto tinha uma sanita. Eu não conseguia ver todos os quartos. As pessoas que habitavam, não é, os quartos tinham o direito de não querer mostrar e então as visitas não eram fáceis. Tinha uma senhora, infelizmente, a precisar de suporte básico de vida no primeiro quarto. Portanto, era uma experiência que eu, em baixo, antes de visitar o imóvel, tinha que explicar a realidade que iam viver. Mas era uma propriedade incrível e única. Mas depois tinham outras questões associadas. Já era um imóvel que era ao comprido. Portanto, ao nível da exposição solar, tínhamos de uma frente e depois no Tardós. E no Tardós não tinha muito, porque depois já tinha uma envolvência de prédios. E eu tinha 1 ano para vender e tive muito quase com um fundo, caiu, lá está a afetação de serviços, as características. Depois estava ao lado de um prédio que também estava com um ar de voluto e que a degradação daquele prédio poderia também causar a degradação daquele. O prédio em si precisava de obras profundas, havia dívidas gigantes ao condomínio. Portanto, eu estava numa realidade que era uma realidade difícil e eu tinha um prazo. Entretanto, estávamos a chegar ao final, sempre com negócios a caírem, sempre próximo e caíam. E no final ele diz, olha, pronto, eu vou ter mesmo que entregar, muito obrigado, foste incrível em todo o processo. Eu olho para ele e disse, eu não desisti, dá-me só mais, por favor, dá-me só mais uma semana. Eu não desisti. Mas agora é assim, ouve-me. O estudo de mercado que eu fiz foi este, face às características da nossa propriedade. O mercado tem respondido até à data que não é este valor. Vamos pôr no valor que eu disse, que é o valor justo de mercado, e com este valor eu vou-te vender num dia. Atenção, eu não estou a dizer que fui fazer uma descida gigante, eu fui fazer uma descida justa. Para que o imóvel fosse vendido e não tivesse à venda. Porque o que é que eu tinha? Um imóvel à venda. E eu vendi. Uau! E eu vendi. Não foi fácil, porque depois a pessoa que queria ficar com o que tinha o CPCB com esse cliente, portanto depois já lhe interessava o imóvel, então foi ali um desafio muito grande. Mas eu posso vos dizer que eu conseguimos pôr, as pessoas estavam lá todas localizadas noutros sítios, uns foram para perto familiares, até foi melhor, porque eram pessoas solitárias e ficaram assim com maior apoio, mas eu juro, eu não desisti. Eu consegui. Uau. E deixa eu fazer uma pergunta entrando nesse tema, como é que o mercado imobiliário vê esse tema de, vamos dizer, como é que é a aceitação desse tema de alugar quartos? Qual é a opinião da Sônia em relação a isso? Olha, eu vou dizer algo que se calhar do outro lado algumas pessoas vão ficar chateadas, mas o arrendamento está muito pornográfico e o que é que acontece? Faz com que as pessoas vivam em condições muito desumanas. Precárias. Arrendar um imóvel para fazer sublocação, desde que seja de uma forma adequada, eu não acho errado. O problema é que não o estão a fazer de forma adequada. Portanto, em vez de alugarem quartos, alugam beliches, põem 6 pessoas num quarto, sem uma fonte de entrada de circulação de ar adequada, sem casas de banho adequadas para o número de pessoas. E o que é que acontece? Faz com que realmente os arrendamentos estejam ao valor que estão, não é? Que é vergonhoso, que não tem nada, não está a acompanhar os salários não que mesmo. temos, nem mesmo, é para os estrangeiros, não é para os estrangeiros, nem para os estrangeiros está a acompanhar, porque existem estrangeiros também a viver em condições que não são as melhores. Portanto, eu acho que o apoio que o Estado está a dar aos jovens é bom, QB, porque aumentou muito o valor das casas também, há muita oferta, tudo dispara, mas o apoio tem que ser um apoio geral, porque senão vamos fazer com que haja constantemente precariedade ao nível do arrendamento. E uma coisa muito simples como ter um lugar seguro para estar. Não estamos a falar de luxo, mas estamos a falar de ter condições básicas, de higiene, de segurança.
Isso custa-me. Entra aí outras coisas que é não ter privacidade, não ter a mentalidade para trabalhar bem, porque você está dividindo um quarto com 5 pessoas, isso é um absurdo. Eu vejo assim, por exemplo, já vi com melhores olhos o alojamento local, né? Que chama assim. Tá bom, uma pessoa vem de fora, quer cozinhar, quer estar melhor, vai lá, aluga aquele imóvel 4 dias e tudo bem, vai embora. Embora agora já se banalizou isso. Mas o arrendamento do quarto ainda fica assim, naquele friozinho na barriga, tipo, eu tenho uma filha de 16 anos. Entende? Como colocar ela numa casa onde do outro lado do outro quarto eu não sei quem ela é, quem a pessoa é, que ensinamentos tem, que cultura tem, se ela está ou não equilibrada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, ainda é um tema que me preocupava muito, me preocupa, e por isso pedi a sua opinião em relação a isso. Eu concordo contigo. Portanto, eu concordo se houver condições adequadas porque às vezes lá está, deste um exemplo perfeito, o estudante ou alguém que vem fazer, portanto, aqui um serviço a Lisboa e é do Norte e só vem durante um período. Eu entendo e acho que sim, que deve haver, mas tem que ser de uma forma realmente muito consciente e os valores deveriam estar mais ajustados à nossa realidade, que infelizmente não estão. E eu vejo isso, porque, por exemplo, nós já tivemos aqui, graças a Deus já não temos mais, e eu fico feliz por isso. Por acaso lembrei, quando nós iniciamos, tínhamos pelo menos 5 colaboradores ou parceiros ou funcionários que moravam em quartos e hoje já têm casa, né? Já vivem numa condição melhor e decente. Mas me preocupava muito porque eram casais, eram famílias, eram filhos e isso conosco eu sempre dizia, temos que alugar uma casa, não, no quarto, não, porque eu sempre quis para minha equipe. E eu não sei, você como líder, penso que não seja diferente. Eu sempre quis para minha equipe algo que fosse ou igual ou melhor para mim. Claro que sim. Então, se eu vivo numa casa, a minha equipe tem que ter uma casa. Se eu tenho um carro bom, a minha equipe tem que ter um carro bom. Se eu sou feliz, a minha equipe tem que estar feliz, porque não é só sobre mim. Eu sozinha não faço absolutamente nada. E eu aprendi isso de uma forma assim muito cedo. Ok, eu consigo chegar, Deus me deu uma inteligência, Deus me deu uma vontade, eu vou mais junto, eu chego muito mais rápido, chego muito mais longe, vou mais além. Mas ficava preocupada e graças a Deus não temos mais na nossa equipe quem viva, né, num quarto. Então, isso para nós já é uma vitória muito grande. E eu queria perguntar outra perspectiva de você. O mercado está muito concorrido, nós estamos vendo, existem pouquíssimas casas, mas continua chegando pessoas, continua se trazendo ofertas para estudantes, para empresas. Eu vejo ofertas de pessoas que vem que tem emprego, mas vem para onde? Como nós podemos ter esperança neste mercado que está tão concorrido, não há imóveis e as pessoas estão chegando? Então, estamos cada vez com mais investidores que têm esse propósito, adquirir para arrendar. Portanto, viram isso uma oportunidade de negócio. E então, a verdade é que os que não podem adquirir, podem através dessas ofertas que acabam por acontecer deste tipo de profissional que compra para colocar no mercado de arrendamento. Muitos que vêm de fora vêm já com o intuito de adquirir, porque venderam nos países em que estavam e querem adquirir e sabem que se quiserem vender, portanto, Portugal está muito bom para comprar, porque efetivamente os imóveis estão a valorizar muito, mas eu quando digo muito, há imóveis que já valorizaram mais de 3 ou 4 vezes. Uau. Portanto, é uma coisa incrível que está a acontecer. E então, o que é que acontece? Também está a entrar muito produto, porque há muita mudança na vida.
aos divórcios, infelizmente. É uma realidade. Uma realidade cada vez mais frequente, e daí mudar, não é? Vender para cada um adquirir o seu espaço. Há as famílias numerosas, porque eu tenho 2 filhos, tu tens mais 2, já são 4. Já são. E as guardas partilhadas, que faz que uma semana temos os 4, outra semana estamos sozinhos, mas numa semana temos os 4, outra semana estão sozinhos, também faz esta mudança. A realidade que veio após o Covid, que há muitas empresas que o profissional só tem que ir 1 a 2 vezes por semana e que o resto é feito em casa. Portanto, já preciso de uma casa que tenha um escritório, porque eu preciso trabalhar em casa. Já não preciso trabalhar no centro da cidade, já posso trabalhar mais distante, porque efetivamente só vou à cidade 1 ou 2 vezes, portanto tudo isso muda. Eu costumo dizer para o meu cliente que vai comprar a primeira casa, eu digo assim, não ponha tanta pressão. O primeiro imóvel geralmente são 10 anos, porque em 10 anos muita coisa muda. Muito. Imagine que o seu filho, que eu estou a ver, tem 3 anos, que vai para o futebol, e depois ele treina em Alcochete, e você vai me dizer, ai Sónia, afinal vendo a minha casa, porque os treinos do meu filho são em Alcochete, e então dá-me jeito de estar em Alcochete. Portanto, a primeira habitação geralmente é uma habitação de transição. Uau. É uma então... E é bem pensado, ou seja, você que quer comprar um imóvel sozinho, não faça isso. Escusar dizer que é burrice, porque existe uma consultoria, um conselho de alguém que vive isso. Ou seja, por exemplo, você estava dizendo, às vezes nós tendemos a querer morar perto de algo, em função de algo que, na verdade, nós tínhamos que afastar um pouco. Por exemplo, todo mundo quer morar perto do emprego. Na minha concepção, é um erro. Por quê? Aconteceu alguma coisa, eu vou ali. Olha, o alarme disparou, você pode ir lá? Fulano, você tá perto, sai da sua casa, tá? Já que você é o mais perto, faz isso. É um erro. Uma prisão. Entende? Então, assim, à medida que você trabalha, vai para sua casa descansar, você tem que desligar a sua mente. Para quê? Para você se conectar à sua família, para você se conectar ao seu mundo, para você se conectar a outras coisas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Então, assim, acontece muito isso da pessoa estar focada só em um mundo e esquecer que ela tem uma vida para usufruir da sua casa, do seu imóvel? Isso acontece, mas há uma coisa muito importante, Nívia, e aconteceu a mim, Sónia Monteiro, quando eu mudei o Estado Civil e quando eu mudei de casa, eu tentei ficar na mesma zona, um bocadinho por mim também, pela minha facilitação e gestão, porque é um sítio que eu não apanho trânsito e portanto que era facilitador para mim, mas com 2 adolescentes. E a minha filha mais velha, e nós brincamos muito e falamos muito sobre isso, ela não gostava, ela queria estar mais no centro porque tinha os autocarros, porque tinha o comboio, tinha tudo muito perto. Portanto, nós vivemos numa zona dormitória que temos autocarros que nos levam à estação, mas não temos a estação a pé. Percebes? E então a verdade é que hoje em dia ela diz, mãe, eu briguei tanto contigo por vivermos aqui e agora gosto tanto de viver aqui, porque a qualquer hora que eu venha para casa sinto-me segura, porque não há tanta movimentação pedonal nem de carros. Ela gosta, porque agora tem carro. Portanto, tudo muitas muda, vezes, né? Muitas vezes aquilo que tu disseste está muito bem dito, mas há o filho que quer ir comer a casa. As minhas filhas nunca foram comer a casa. Não podiam. Até chegar a casa já não dava Já tempo estava para na hora comer. de voltar. Percebes? Portanto, há todo um conjunto de situações e atenção. E na altura, efetivamente, eu priorizei o que eu achava que era melhor para a família. Mas, na verdade, elas nunca consideraram que era o melhor para elas. Agora consideram. Agora, é mais sim. nova ainda. É mais nova, anda comigo. Agora, a irmã tem carro, leva para todo lado, anda comigo também. Eu passo muito tempo na loja, mas muitas vezes eu passo muito tempo ela. que estou com ela está lá, porque eu sempre que saio mais tarde é porque tenho a Luna na loja, porque eu não sei, eu costumo dizer que eu não sei se fico chateada com ela ou comigo, ela é igual a mim. As mães sofrem com algumas coisas dessas. Ela é igual a mim, não sei eu tenho quem uma é que vai que- de brigar. Eu tenho a Érica, eu olho para ela e falo, Senhor, como é que eu fiz um ser humano igual a mim? Não tem como. É que é exatamente idêntico. Eu digo, gente, se eu faltar, se eu ficar doente ou se eu tiver que viajar, pode ligar para a Érica que ela vai te dar exatamente
a mesma opinião ou a mesma ordem que eu daria. Esquece, ela é Incrível. exatamente igual. E eu olho isso assim, quando ela tá... Mãe, naqueles dias dela assim, Nívia, eu falei, ei, calma lá, Nívia aqui sou eu. Você ainda é Érica. E ela, mas eu, como é que ela diz? Eu hei de ser Nívia. Então, assim, É uma entramos Nívia em choque. Entramos em choque porque às vezes temos perfis muito parecidos. Eu não sei se você já estudou sobre perfil, mas perfil comportamental, quando você encontra alguém muito parecido, aquilo entra em choque. Entra em choque porque você se vê na outra pessoa. Isso não é muito assim emocionante, mas temos que saber lidar com essas questões. Sônia, nessa caminhada toda, nesse trajeto de vida tão incrível, como é que você definiu as fases da sua vida? Olha, eu aqui fui professora, dei o ensino, aqui estou no ramo imobiliário e pós isso. Por exemplo, eu quero me aposentar antes dos 50, quero curtir minha vida depois dos 50, porque aí já fiz o que eu tinha que fazer. Existem esses projetos na sua vida? Existe. Eu confesso que nunca pensei primeiro em ser consultora. Foi assim um bocadinho de paraquedas. Quando entrei no mercado imobiliário, eu fui muito bem encaminhada, porque numa fase inicial eu acho que é difícil. Eu fiz a minha carta ao futuro realmente e projetei algumas coisas, mas para isso acontecer eu tive muito apoio, e tenho o apoio do Cristiano Mariano Almeida, que é o meu broker, mas outrora foi o meu team leader. E quando eu realmente comecei a ter muitas leads, muitos contactos de clientes por referência, porque era referenciada, porque ela vendeu no primeiro dia, porque ela vende muitas casas, porque ela tem muitos imóveis, porque ela ajudou não sei quem. Comecei a ter muitos clientes. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a ter muito produto para vender, que é chamada a angariação, e comecei a ter muitos clientes compradores para comprar, em que eu tenho que procurar o produto e nem sempre estava nas minhas mãos, eram ativos meus. E então foi aí que surgiu a necessidade de fazer equipa, que era para distribuir os meus clientes compradores para a minha equipa e para conseguirmos trabalhar em simultâneo, porque muitas vezes quando eu vou visitar um imóvel o cliente quer vender para comprar e é muito inseguro ele pensar, então mas eu estou com ele à venda e agora eu quero comprar, então tem que ser os dois processos em simultâneo. Enquanto eu estou a promover o imóvel para venda, eu tenho alguém da minha equipa já em visitas para aquisição. Fazemos um CPCV num dia, já fazemos outro no outro. Portanto, cria-se aqui uma segurança emocional que é muito necessária, e eu sem equipa, lá está a história do tempo. É verdade que eu não durmo muito, o que eu durmo é o suficiente para mim, acordo sempre bem. Eu costumo dizer que se eu durmo muito fico com os olhos inchados, com a boca inchada, fico deformada, porque eu não estou habituada a dormir muito, eu estou habituada a esse registro, sempre foi assim a quando toda a minha vida. Portanto, quando iniciou o projeto de equipa, foi um desafio porque as pessoas queriam a Sónia Monteiro. E a minha primeira equipa não é a equipa que eu estou agora, é a equipa de milhões. Portanto, era uma equipa com 3 elementos incríveis, só que acabaram por ser um bocadinho prejudicados no sentido as pessoas queriam a Sónia Monteiro. E então eu, quando criei a equipa de milhões, o meu propósito é que as pessoas percebessem que a equipa de milhões é um todo. E que, independentemente de ser a Sónia, a Márcia, a Catarina, a Fabiola, a Sofia, a Luara, o Rómulo, independente de quem for, vai entregar o mesmo tipo de serviço. Tanto é que quando eu vou a uma reunião eu digo ao cliente que um imóvel comigo é um imóvel com o mundo. Eu, obviamente, sou eu que promovo, ou alguém da minha equipe, referenciado por mim, contudo, tenho todo o gosto de receber os clientes de todos os colegas. É assim que se fazem negócios, a partilhar. Eu partilho 95%, tenho os 5 que são diretos. Porquê? Porque quando um cliente vem a mim eu ainda tenho que o qualificar. Se o colega vem com um cliente que já tem uma proposta... Bom valor, rapidez, é tudo. É tudo. E é o tempo, né? Vamos lá dar no começo da nossa entrevista, é o tempo. Exatamente. Mas confesso que
Quando eu iniciei neste mercado, havia uma pessoa, a Vanessa Santos, que hoje em dia também está na loja, é a nossa mini broker. Hoje a gente brinca a dizer que é a nossa mini broker, mas iniciou um processo de consultora, diretora comercial, portanto tem estado sempre a subir. E ela dizia assim: Sónia, tu vais ser como aquelas influencers, tu vais influenciar as pessoas, tu vais dar palestras e não sei o que mais, porque tu tens o dom de inspirar, tu inspiras, miúda. Então eu acho que todo o meu projeto vai ser um bocadinho nesta base. Se calhar daqui a uns tempos eu estou aqui a tentar capacitar o máximo número de pessoas, não só a minha equipa, que quero muito que cresça a minha equipa, mas eu quero capacitar o máximo número de pessoas, eu quero garantir que as pessoas conseguem realmente poder realizar os seus sonhos, ter mais disponibilidade em termos financeiros para que realmente possam concretizar e não viver só a contar os tostões. Eu posso dizer, Nívia, que e eu acho que partilhei na nossa live, para mim das maiores alegrias é quando vou ao Mercadona, não quero fazer publicidade, mas quando vou a um supermercado da vida... Não é possível que ela compra coco. Não, quando vamos a um supermercado da vida, o carrinho estar completamente cheio e eu não estar preocupada se tenho dinheiro na conta. Ou ir a um restaurante e pegar a emenda sem olhar o lado direito, eu olhar o lado esquerdo. Portanto, obviamente, atenção, eu não vivo no desperdício. Então, mas ela está aqui. Não. Pelo contrário, hoje em dia eu ando com as minhas refeições. Eu poupo muito dinheiro a andar com as minhas refeições. Perdi imenso peso. Tá linda. Pronto, portanto, acaba por ser positivo e tudo, mas isto sim é luxo. Isto sim é luxo. Isso sim é a vida milionária, isso sim é a prosperidade. Exatamente. Eu posso dizer que segunda-feira, quando houve aquela situação, portanto, ficarmos sem eletricidade e sem comunicações, eu dei por mim no supermercado a fazer o meu carrinho, porque eu fui fazer o meu carrinho sim também. Porquê? Porque eu faço as compras ao domingo. Eu no domingo não tinha feito, então eu tinha sempre que ir às compras na segunda-feira. Pronto. E eu dei por mim a olhar para as pessoas a pensar: será que as pessoas têm dinheiro para as suas compras? É porque estamos no final do mês. Há muitas pessoas que vivem à espera que venha o último dia, não é? Para depois poder adquirir as coisas. Então aquilo estava-me a dar assim uma dor no coração. Eu dava por mim a pensar: olha, se havia pessoas que não puderem, eu se calhar até vou ter que te ajudar, porque estava-me a fazer confusão, porque criou-se um ambiente de escassez absurdo. Exatamente. E de guerra, né? De fome, guerra e desespero. Exatamente. Eu acho que foi algo realmente muito assustador e a verdade é que eu tinha dinheiro na conta, mas eu não tinha €1 na carteira. Se o supermercado que eu fui não tivesse multibanco, eu estava igual às pessoas que não têm dinheiro. Portanto, estava no mesmo. Sabe que nós temos um curso, Sônia, que ensina sobre isso, que por mais atualidade que nós passamos, por mais na era digital que nós vivemos, tudo volta à sua origem. E é o que aconteceu na segunda-feira. Ou seja, quem não tinha, por acaso, nós fomos ao supermercado porque tínhamos que ir e tínhamos dinheiro, e na hora que fomos não tinha luz já. Era um mercadinho lá da nossa região, local, e tivemos que comprar dinheiro. E nós temos um treinamento que é de sabedoria financeira, que nos ensina que você tem que ter uma boa carteira, porque a carteira dita a sua vida financeira. E tem que ter dinheiro, porque você está chamando. Quem é o dinheiro? É as notas. O mercado, a Casa da Moeda existe por quê? Para controlar as notas, a moeda, o físico. Então, existe o dinheiro digital? Existe o Bitcoin, existe essas outras moedas, vão dominar? Talvez, mas tudo volta se você, por exemplo, ficar sem celular e esquecer a carteira. Ou esquecer, por exemplo, a bolsa. O que tem que te salvar? Ali em algum momento tem que ter no seu carro, na sua Bíblia, no seu livro, uma nota, porque é o que vai te salvar, é o que vai te levar de volta a casa. Meu carro estragou, eu fiquei sem telefone, o que vai me salvar? Chamar um táxi, pagar com dinheiro. Então, assim, tudo na atualização é bom. Viver sobre o conhecimento é ótimo. Estar no digital é maravilhoso.
mas nunca esqueça a sua essência, a sua origem. O que vai voltar? Por exemplo, hoje em dia nós ouvimos falar no audiobook, certo? Mas um livro, o que te traz a sensação, o não é? que te traz a sensação de ler um livro? E outra, estimula a sua capacidade de pensamento, estimula a sua capacidade de imaginação. E outra, você entra dentro da história quando você está lendo. Quando você está ouvindo, talvez você dispersa, não sabe onde parou, não teve a curiosidade de grifar, não foi procurar. Esses dias eu estava na igreja e o pastor pregou sobre João Batista de uma outra forma. Eu falei, peraí, eu não li isso na minha Bíblia. Vou lá ler de novo. E fui lá ler outra vez. Então, assim, talvez eu tinha ouvido, mas não tinha lido. E a capacidade de memória na leitura é 10 vezes maior do que no ouvir. Então, assim, precisamos lembrar muito das nossas origens verdadeiras. Antes trocávamos coisas, depois comprávamos coisas, e hoje vem o cartão e o telefone e o digital, mas eu creio que na segunda-feira foi guerra de gente grande, briga de gente grande, mas fez-nos clareza de que as pessoas existem, os vizinhos existem, o primo existe, e é possível comunicar sem o digital. Porque aquela pessoa que você talvez não via há anos, na segunda-feira você viu, que é o seu vizinho da frente. O que você nunca pensou em pensar em 4 ou 5 anos, na segunda-feira você pensou. O desespero que você não iria passar do Covid até aqui, você naquele dia. Porque o que nós pensamos? Pandemia é só quando uma doença vem. E não é verdade. Pandemia é a falta, a escassez de algo que pode entrar na sua vida. Ou da saúde, ou do dinheiro, ou da subsistência. Então, aprenda com quem está passando e está, né, trazendo clareza a isso. Meu pastor fala muito sobre isso. Se vir uma próxima pandemia, como é que está a sua mente? Como é que está a sua preparação? Com quem você vai contar? Na segunda-feira, na casa de quem você foi? Imagina que você não dá certo com ninguém e acontece isso por 72 horas. Por exemplo, nós na segunda-feira não tinha Uber. Então nós tivemos que levar todo o pessoal aqui em casa. Não tinha internet. Pois. Como achar a casa das pessoas? E eu perguntei, vocês sabem onde vocês moram? E as pessoas... Não, a gente vai com o GPS. Ou seja, eu moro num local e tudo bem, a gente sabe que andar em Lisboa é complicado, mas, cara, é só a casa. Eu falei, gente, é a casa, é a rua, como é que é um rumo? E isso já tá me trazendo mais clareza, mais direção, que cara, é direção, é um rumo. Por exemplo, eu sei que daqui pro norte eu tenho que pegar o quê? Segunda circular, placa 1, norte. Eu tenho uma direção. Como eu vou chegar a determinado local, vou contar com a ajuda dos meios digitais. Mas e se não houver? É verdade. Como é que eu volto para casa? Como é que eu volto para minha essência? Na porta de quem eu vou bater? A vida não é feita só do momento, do agora. A vida é feita de um conjunto de coisas que eu preciso lembrar que eu preciso delas. Eu preciso lembrar que eu vou precisar de comida. Eu preciso lembrar que eu vou precisar de direção. Eu preciso lembrar que eu vou precisar de amigos. Eu preciso lembrar que eu vou precisar de equipe. E eu vou precisar voltar para algum lugar. Eu vou precisar procurar algumas pessoas. Naquele dia, eu precisei disso tudo. Como fazer? Como estar preparado? Como aprender com quem está fazendo isso tudo? Uma coisa muito simples, Nívia. Nós antigamente decorávamos contactos. Hoje em dia... Nada, nem anotamos. Não existe o caderninho do telefone. Agenda. Hoje em dia ninguém tem. Ninguém sabe contactos de cor, sabe o dela. Às vezes nem o dela sabe, não é? Às vezes nem o dela sabe. Se eu troquei ou se tenho 3 telefones, eu posso dizer que eu tenho dois números. Mas realmente um é o oficial, é o que eu uso, o outro não sei. O outro não sei mesmo. Porque eu não dou a ninguém. Porque o que é que acontecia? Eu tinha um Android.
comprei o iPhone e percebi que ao fazer a migração do WhatsApp do Android para o iPhone eu perdi o histórico. Então comprei um cartão para estar no iPhone, para trabalhar o digital no iPhone, e o Android sempre foi o meu telefone. Agora consegui migrar os 2 cartões para um, pus um SIM num, só que tenho que andar à mesma com o Android porque o WhatsApp de raiz está no Android. Ou melhor, ele anda próximo, desde que realmente eu depois consiga. E então... Lá está. O que é que acontece? Nós não sabemos contactos de cor, nós não temos os contactos memorizados. As direções. Não sabemos, não, é verdade. Nisso, o progresso tornou-nos burros. Porque estamos muito... A tecnologia está fazendo uma geração de gente idiota. Que a inteligência artificial, atenção, não estou a criticar, pelo contrário, eu uso recorrentemente a inteligência artificial a meu prol e a meu serviço de uma forma controlada e que me ajude. Não é copy-paste nem nada disso, é uma forma de ajuda. Mas a verdade é que não havia isso, eram os explicadores. Geração, não é? Às vezes, preguiçosa. Não é? Eram os explicadores, portanto, ainda bem, aquilo ajudou. Os miúdos estão a fazer os trabalhos de casa e os pais não conseguem ajudar, tinham que recorrer a explicadores, a centros de estudo, não desfazendo que os explicadores são importantes. Minha filha é uma menina que tem uma média muito grande e precisou de ajuda à matemática, e agora tem uma explicadora de matemática. E ela disse: oh mãe, eu se calhar quero uma explicadora de economia porque quero ter 20. Quando se recorre a uma ajuda extra, não significa porque o jovem tem más notas. Às vezes o jovem quer ainda maximizar as notas. Melhor nota. Pronto. Mas a verdade é que a inteligência artificial veio ajudar muito, veio mesmo ajudar muito. E em relação ao dinheiro, posso dizer que é outro grande erro. Eu nunca ando com dinheiro, porque eu não sou uma miúda de ir beber um café na rua, eu não compro tabaco, eu não fumo, eu não tenho esse tipo de registro. Geralmente tenho o MBWay, tenho o Via Verde estacionar, tenho os cartões, não todos, mas alguns cartões associados. Portanto, lá está, o progresso para me facilitar, mas depois falta aquela base, aquela raiz. E então é algo que eu vou fazer, é ter sempre dinheiro. Portanto, algo que mudou. Segunda-feira deu-me aqui alguns insights. É dinheiro, uma caneta e um papel. Alguns insights da minha vida, entre eles. E em relação àquilo que eu estava a falar de ter, portanto, a liberdade de poder comprar, escolher e pronto, nada falte. A verdade, atenção, não sou, tenho dinheiro, gratidão, mas não estou aqui a dizer que sou milionária, nada dessas coisas, eu sou... E se fosse não havia problema nenhum. Não é nada disso, mas... Eu estou procurando amigas milionárias, sim, não, vamos ser, se Deus quiser vamos ser, mas não é nada disso. Mas eu sempre tive muito cuidado que as minhas filhas percebessem que o dinheiro é algo que realmente tem que ser valorizado e tem que ser respeitado. As minhas filhas nunca foram jovens dizer: oh mãe, eu quero isto agora. Dizer assim: oh mãe, quando tiveres dinheiro, ou no Natal, ou nos anos, podes me dar? E então o que é que fazia? Mal eu pudesse, eu dava. Porque realmente ela sabia esperar. E quando elas começaram a ficar mais crescidas, eu fiz isto aos 18 anos da Aniel. A Aniel, eu disse: oh filha, o que é que gostavas? Eu gostava disto. Eram uns ténis, ou uma televisão, ou um não sei o quê, ou um não sei o que mais. Então, eu comprei um ramo de flores e levantei dinheiro em notas de 10 e pus as notas no ramo de flores, que deu realmente tudo junto, deu uma quantia muito simpática que dava para comprar os ténis, a televisão e o mais que valha. Mas a verdade é que aquele dinheiro durou muito tempo. Acreditas que ela não foi lá comprar a televisão? Acho que nem nunca comprou a televisão. Olha só. Acho que continua com a mesma que tinha. Os ténis acho que depois comprou, mas não comprou na hora, esperou que houvesse uma promoção na GD online. Portanto, porque aquele dinheiro que era dela, do bolso dela, já ia custar. Não é? E então pronto, foi uma aprendizagem muito grande. E hoje em dia, muitas vezes, quando eu estou fora, é a Aniel que faz as compras. E então ela diz: mãe, olha, eu fui ao Pingo Doce comprar isto, vou ao Continente isto. Ela tem já mais gestão,
Portanto, dos preços dos produtos, no outro dia ela não me deixou comprar, não vou citar nomes que isso parece mal, a Luna adora papinhas de fruta, aquelas as peladinhas. Ela não me deixou comprar naquele supermercado, porque no outro supermercado era mais barato 23 cêntimos. Olha só. Eu lá sei o valor daquelas papinhas. Não, e é Eu tenho que as interessante. comprar, eu comprei em qualquer sítio. Mas isso é interessante para a mente delas e para a gestão do futuro delas. Hoje a minha filha, eu falei, filha, acorda, pelo amor de Deus, a mãe tá atrasada, tem que comprar gel de banho, shampoo e condicionador, que acabou ontem. Geralmente eu não deixo acabar, mas acabou. E ela voltou sem o gel de banho. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, e agora? Ela, mãe, não tem sabonete aí? Eu falei, minha filha, tem sabonete, mas a mãe queria gel de banho. Ela, mãe, é um absurdo. Quase 6 euros um gel de banho. Eu falei, Tem que ir a normal, que é mais barato. Eu disse assim, agora você sabe quanto custa um gel de banho. Queres ir fazer compra comigo no fim de semana? E ela, Deus me livre, vamos tomar banho todo. Aí saiu dizendo em casa, olha, vamos tomar banho hoje com sabonete. Porque Exatamente. o gel de banho custa por volta de 6 euros. E eu achei aquilo interessante, não por ela ter pesquisado o valor, nem por ela ter voltado sem... Porque é uma realidade que ela precisa. Pois é. Porque o que nós queremos? Nós queremos poupar os nossos filhos de saber como nós gerimos ou sacrificamos a nossa vida. E quando eles entendem que fazer uma compra hoje em dia com menos de 300 euros é impossível, Hoje, para passar o mês, numas coisas básicas, Sim, fazer higiene, uma compra, carne, produtos de limpeza, não dá, não chega. E eu não estou falando de uma vida extraordinária, eu estou falando de uma vida básica. Então, os nossos jovens precisam ter a visão de que como os pais deles vivem, não sobrevivem, vivem, e como gerir o futuro deles. Porque, ok, eu quero ser consultor imobiliário, mas não é porque eu vou ter um bom salário, não é porque eu vou ter um bom rendimento que eu não preciso saber aplicar isso para que eu tenha um bom futuro, para que eu tenha uma boa gestão e para que eu tenha uma boa vida. Porque o que acontece hoje em dia, e eu vejo muito esses erros nos pais. Não quero que o meu filho saiba quanto é que eu gasto, nem quanto é que é a conta de luz, nem quanto é que é a conta de água, nem quanto é que é a minha vida, porque eu não quero que eles levem esse peso para eles. A criança cresce, fica jovem, tá ali dentro de casa até os 34 anos, por quê? Não sabe quanto é que custa. Então não vai atrás de como é que vai viver. Ok, tudo bem, tá namorando, veja só a irresponsabilidade que você pai e você mãe está cometendo. Conhece uma moça, conhece um rapaz, muito apaixonadamente quer viver junto. Mas não sabe o que é gerir uma casa. Não sabe o que é. Aí aonde vem a geração de frouxo, de pessoas frustradas, de mulheres mal amadas e não protegidas. Por quê? O pai nem sequer levou o filho ao supermercado para dizer que custava 1 quilo de sal, já custa 5 euros. Ou 4,99, não interessa. Seu filho vai casar com uma mulher que nem sal para ela ele vai poder comprar. E outra, ele não vai ser o sacerdote da casa, porque ele nem sabe gerir o dinheiro que ele ganha. E aí sabe o que acontece? Você está criando uma geração de pessoas que vai te suceder que para ele 1.000 euros chega. Ele não sabe que ele vai gastar 300 no supermercado. Ele não sabe que uma renda já custa 900 e num básico, bem básico, e quando acha de 900. Porque o básico hoje, um T2 é 1.600, 1.700, até de 2.000 se acha e não é uma condição muito boa. Então você pai e você mãe não está fazendo bem em não inserir o seu filho na gestão financeira do seu lar. Por quê? Você está criando uma geração de mulheres que não sabe o que pode gastar, cresce achando que tudo bem se eu comprar uma bolsa, um sapato e um batom caro, eu estou bem. Tá, e depois? E pós isso? E os homens não estão sabendo que ele precisa ter mais que isso para sustentar uma menina, para gerir a sua casa e sair da sua casa. Aí junta um mundo
da menina que quer comprar uma bolsa, um sapato e um batom, com o rapaz que não sabe quanto é que custa a conta do supermercado ou quanto é que é o kit da sobrevivência dele, que é aluguel ou uma casa, carro, ok? E compras. E agora? Como é que junta esses dois mundos? Então você, pai e mãe, não erre em não inserir o seu filho, ok? Insira ele nas contas da sua casa. Vou te dar 10 euros, vai ali no supermercado e compra para mim o almoço de hoje. Ele vai descer, vai no supermercado e vai voltar igual a minha filha voltou com um gel de banho. Por quê? Ele vai dizer, não deu para comprar ovo e arroz. Ah, então agora vamos chegar aqui. E você trouxe as contas de quanto é que dá um almoço? Quanto é que custa o quilo de carne? Quanto é que custa o quilo de arroz? Quanto é que vai custar o nosso almoço hoje? Porque é muito fácil, Sônia, nós duas ir ali, vamos almoçar fora? Vamos, ok. Mas e depois se a família já é maior? Hoje em dia temos a possibilidade de ir em qualquer restaurante? Ok. Mas e ensinar os meus filhos a chegar nesta fase da vida? É verdade. Então não esqueça, não deixe o seu filho para trás, não deixe ele só no videogame, não deixe a sua filha só no WhatsApp, só no Instagram. Ah, se ela for influencer, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ensina ele a viver. Se você morrer hoje, seu filho sabe viver? Se você tiver que hoje fazer uma cirurgia, uma viagem, descansar, seu filho dá continuidade à vida dele? Nem é dar continuidade ao seu legado, dá continuidade à vida dele. É a vida dele. Adolescentes, filhos, a Bíblia diz muito claro: pai, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. No caminho existe água para pagar, telefone para comprar, roupa para usar, tênis para usar, escola, livros, passeios, existe isso tudo. No caminho não é só educação. É gestão de vivência. E é um recado que eu deixo para você, pai e mãe. Achei importante entrar nesse termo, porque eu ensino os meus filhos, já vi que você ensina o seu filho, e, por exemplo, para a sua filha dar continuidade, a sua equipe vai ter que ter alguém, outra geração, que ensine essas crianças, esses jovens a comprar, porque senão vai chegar um mundo do quê? Do nada. Não, é verdade, eu concordo plenamente. As duas filhas, a Anela é muito consciente, muito menos consumista, ela prefere ter menos mas melhor, sempre foi neste registro. A minha aluna é mais nova, né? Está a crescer nesse sentido, então é engraçado que às vezes ela diz assim: oh mãe, compras não sei o quê, mas não contes à mana. Portanto, boa. Lá em casa a mãe é crescida, porque ela a mim diz-me tudo, não contes à mana. Olha, isto foi não sei o quê, mas não contes à mana. Ela depois acaba por contar que elas são incríveis e têm uma relação muito bonita e muito próxima. E uma não esconde nada à outra, pelo contrário, até acho que tem uma cumplicidade. Uma cumplicidade muito boa, muito nobre. Mas acho muito engraçado às vezes ela ter esse tipo de registro. Agora já está a crescer, está cada vez mais crescida. Mas sim, tenho muita sorte. Eu tive agora aqui na minha caixinha, né, de memória, e queria fazer uma pergunta e já nós vamos encerrar, porque conforme a Sônia disse, ela tem uma agenda cheia e já é um prazer tê-la aqui com a gente e é uma satisfação enorme. Mas eu queria que você deixasse um recado para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes com muito amor no que vamos falar agora. Existem muitas mulheres na energia masculina. E você me disse que você gosta de ser feminina. O que você falaria para as nossas ouvintes que está na energia errada, que está na energia que não é dela? Eu não digo energia errada, porque de alguma forma, em algum momento, nós precisamos buscar essa energia, mas não é ficar com ela. Como você daria um conselho para uma mulher ser feminina? Como é bom ser uma mulher e como é bom ser uma mulher feminina? Pronto, isto é um tema assim controverso. Depois do outro lado vão dizer, mas porquê é que eu tenho que ser feminina? Não, eu acho que a pessoa tem que ser
aquilo que ela quiser ser, desde que lhe faça sentir bem. Percebi a tua questão e efetivamente no se permitir ser mulher. Ser mulher. Não tem que ter forte o tempo inteiro, não tem que ser homem o tempo todo, não tem que tomar as decisões toda hora. Exatamente. A vulnerabilidade fica bem a qualquer, seja homem, seja mulher. O conselho que eu dou é sejam vocês próprios, não ponham capas. Eu muitas vezes eu quero ser a super mulher. Porque eu acho que tenho esta obrigação para com as minhas filhas. Posso dizer que nos momentos mais infelizes da minha vida eu nunca chorei ao lado delas, eu chorava na casa de banho às escondidas, porque era algo que eu não queria que elas vissem a minha vulnerabilidade. Considero que não fiz errado, porque há coisas de adultos que concordo contigo em termos do valor do custo de vida e não sei o quê, isto é educar, mas há determinados momentos que às vezes que são momentos que podemos as proteger, mas já tive alturas em que elas foram uma grande ajuda, em que eu tive que mostrar essa vulnerabilidade e pedi ajuda delas e elas foram incríveis. Foram mesmo incríveis. O conselho que eu dou a você, mulher, é que seja você própria, com os seus medos, com as suas inseguranças, com o seu feminismo. A verdade é que neste mercado tive que me proteger, não é? Porque eu era uma menina que gostava mais de roupas até um bocadinho, lá está, via-se um bocadinho o busto e não sei o quê, e agora estou mais protegida. Mas não está errado de vez em quando fazerem também isso. Desde que se sintam bem, mas eu, por exemplo, agora sinto melhor na minha nova versão, na forma como me apresento. É assim que eu me vejo, é assim que eu estou bem. Não significa que eu vou sair contigo e que adote outro tipo de indumentária, porque estamos a ter num momento só nosso. Mas a verdade é que sejam vocês próprias com os vossos peculiaridades, com as vossas características. Não assumam que têm que ter aquele papel frio para a humanidade, porque é assim que tem que ser, aquela postura só. Nós podemos ser profissionais e femininas e doces e simpáticas e vaidosas e usar o batom se quisermos usar o batom. Eu falo de mim, eu não usava ténis porque para mim não era profissional. Isto para mim, porque não? Porque não, até é mais confortável. Se eu gosto de ver aos outros, porque é que eu não gosto de ver a mim? Se eu admiro em outra pessoa, porque não... Que crença limitante é esta que eu não posso estar de ténis? Posso sim, eu estou vestida e vim de ténis, estou bonita, não estou? Tá linda. Eu acho que até dormindo, acordou, tá assim, ela é linda, não tem como. Portanto, o meu conselho é, não criem um personagem, os personagens vão sempre ser descobertos. E é tão ruim, né, Sônia, sustentar algo que você não é. Acho que qualquer... É um peso muito grande. Tem um amigo meu que fala assim, a mentira, ela tem que ser muito boa para você conseguir sustentar ela. Exatamente. Mas por melhor que ela seja, uma hora ela vai ser descoberta porque é uma mentira. Então, ela é insustentável. Então, ele às vezes brinca, olha, seja muito bom a mentir para você sustentar a sua mentira, porque nós vamos descobrir. Ele fala isso muitas vezes. Então, assim, seja você mesmo. Não é errado ser você mesmo. Muito ou pouco seja de verdade, está bem? Seja mesmo de verdade. Não faz sentido de outro jeito. Uau, gente, olha, um beijo para você que está em casa. Um beijo para você que está assistindo esse podcast. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de enviar, de falar de que cidade você está nos assistindo. Eu tenho todo o prazer de receber você e a sua mensagem dizendo, Nívia, olha, eu estou no Porto, eu estou no Algarve, eu estou em Leiria, eu estou em Lisboa, porque você é o nosso maior patrimônio, porque você vai fazer com que esse podcast chegue ao lugar que eu não vou conseguir chegar. Sônia, muito obrigada. Foi um prazer mesmo. Sempre que você quiser. Essa história de que eu não tenho ninguém que acabou. Sempre que você precisar, pode ligar, pode vir. Eu tenho uma amiga que ela às vezes vem cá
e sento ali naquele sofá e diz, eu só quero estar aqui. Então Vim tá só pra tudo estar. bem, é verdade. E às vezes eu oro com ela, leio a Bíblia com ela, sento, gosto muito de cruzar as pernas e falo, é isso que você precisa, então é isso que nós vamos ter. Seja bem-vindo a esse mundo que é um mundo gigante. Eu quero muito descobrir como é que é o mundo do imobiliário, porque eu já entendi que não é só vender casas, então eu vou estar muito mais perto. E um beijo para vocês que estiveram aqui conosco e até uma próxima. Obrigado.